dia. Bom dia a todos, bem-vindos à Casa de Cultura. Estamos aqui para fazer o lançamento simultâneo em um mesmo evento, e isso não é um fato comum, né, em que 4 autores lançam suas obras literárias. E então isto merece ser comemorado e merece ser celebrado para o bem da literatura do Vale do Taquari. Nós saudamos então os 4 autores pela feliz iniciativa de unirem forças e fazerem esta sessão de lançamento. Isso, a psicóloga Graziella Eli, que vai autografar o livro de crônicas Te Conto no Caminho. A escritora Pietra Lastre, de Lajeado, vai apresentar a obra de literatura infantil Luna e Sole, Sabedoria da Noite. O Gabriel Faleiro, também de Lajeado, vai estrear com um livro sobre negócios, startups e compliance, resolvendo problemas dos incentivos de empresas. O professor de línguas Afonso Markman, de Teutônia, estará lançando o livro de ficção e terror Sangue no Quadro Negro. Este evento é uma oportunidade para conhecermos 4 jovens escritores com muito talento na produção literária. Escrever é um ato de coragem, é olhar o mundo e decidir torná-lo e transformá-lo em linguagem. É aceitar o desafio de dar forma ao invisível, às emoções, às memórias, às inquietações que existem em viver dentro de nós. Um livro não nasce apenas das mãos do autor. Ele nasce do tempo, das experiências, das leituras e das pessoas que atravessam nossa vida. Por isso, cada obra lançada hoje é também uma celebração de trajetórias e aprendizados. Vivemos tempos em que a pressa parece dominar tudo, mas o livro resiste. O livro exige pausa, exige escuta, exige presença. E é justamente por isso que ele continua sendo um dos maiores sinais de resistência que podemos oferecer ao mundo. Este lançamento conta com o apoio da Secretaria da Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Lajeado, do Conselho Municipal de Política Cultural, através do Setorial de Literatura, Bibliotecas e Escritores e da Academia Literária do Vale do Taquari, Alivate. Nesse momento, saudamos a presença do secretário de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Lajeado, Carlos Antiga. Também a presença do representante do Conselho Municipal de Políticas Culturais, do Setorial de Literatura, Bibliotecas e Escritores, Rudimar Hauenstein. Também saudamos o representante da Academia Literária do Vale do Taquari, Marcos Kreutz. A diretora da biblioteca, que está aqui do meu lado, Biblioteca Pública de Lajeado, Kelly Giongo. E também o diretor do Instituto Gustavo Adolfo, Edson Witthölter. E também outros escritores, saudamos os familiares, amigos, sintam-se todos acolhidos e abraçados. Nós vamos convidar a Graziella Eli, psicóloga, escritora, que gosta de escrever e fotografar. Ela está lançando o 2º livro, Te Conto no Caminho. É um conjunto de fotos e reflexões realizadas durante o caminho de Santiago de Compostela. Graziella, a gente convida então para que tu venha até aqui apresentar a tua obra um pouquinho e falar sobre ela. Bom, quero dizer que é uma honra estar aqui hoje com os meus colegas escritores, né? Convite do Deoli, um grande parceiro, né, nessa questão de escrita, enfim. E também apresentando, né, o 2º livro, que se chama Te Conto no Caminho. Eu realizei, então, o caminho em português, agora nas
realizar esse caminho, ele nos modifica muito. Não só assim pela questão física, mas principalmente pela questão emocional, né? Os 2 primeiros dias, sim, a gente sente bastante físico, mas depois a gente vai, o corpo já se adapta, enfim, a gente vai tendo que estar com a gente mesmo, né? Naquela caminhada, naquele processo, e a gente conversa muito com a gente mesmo, a gente se julga muito, a gente se perdoa muito, é um processo assim muito transformador. E quando eu lancei meu primeiro livro, eu já coloquei algumas fotos naquele livro, né, um livro de crônicas, e o pessoal me cobrou, por que tu não botou mais fotos nesse livro? E então a minha ideia era justamente que o meu segundo livro fosse um livro de fotografia, um livro que faz dessa outra linguagem que é a foto, né. Então quando eu voltei no caminho, as fotos que eu fiz foram com uma câmera fotográfica. Quando eu baixei as fotos no computador, eu vi que eu tinha ali o meu segundo livro, né? E as reflexões que eu fui fazendo durante o caminho também, aos poucos eu fui colocando elas, né? Escrevendo sobre elas, porque não é fácil às vezes tu encontrar a palavra certa para um sentimento que tu teve, para uma emoção que tu sentiu, né? Tem coisas que tu vive que tu não consegue colocar em palavras, né? Então, foi um processo assim, foi fazer o caminho de novo, na verdade, né? Foi relembrar algumas situações e às vezes eu via uma foto, aquilo ali, né? Então, ele é uma coletânea de insights desse caminho e também de fotografias. A princípio, eram para ser 50 fotos, mas são 68, porque foi difícil compilar só 50, e são, então, 18 crônicas, se eu não me engano, de coisas, então, como eu falei para vocês, que eu senti, que eu vivi, né, durante o caminho. E ele foi feito, na verdade, em tempo muito curto, porque eu comecei a montar ele, eu compartilhei com uma colega minha que divide sala comigo lá no colégio. Eu trabalho no colégio Gustavo Adolfo. E ela disse assim, ele vai ficar pronto para o festival, que a gente tem o Festival do Livro, né? Eu, a minha ideia era só lançar ele em novembro, ali pro Natal, né? E eu pensei, nossa, que legal, seria um prazer para mim, né, lançar o livro no Festival do Livro. E eu pensei, eu vou dar um ligeirão e vou mandar para a editora, vamos ver se vai ficar pronto, né, até o festival. E aí eu enviei para a editora e eu disse, eu preciso que fique pronto até tal dia. E aí ele disse, não, eu preciso que ele fique pronto até semana que vem, porque eu quero que tu participe pela editora, né, numa feira do livro e tal, numa cidade. Então ele foi feito com a emoção do momento ainda. Tipo assim, eu voltei, baixei, pensei e lancei, né? Então não deu tempo de baixar, não deu tempo assim de esfriar, vamos dizer assim, né? Então o que está aqui é a emoção que eu senti realizando o caminho, assim. E enfim, ele é colorido, as fotos são coloridas, é muito bonito, porque quando eu lia o material, que antes de tu fazer um caminho, né, principalmente um dos caminhos de Santiago, a gente pesquisa, a gente estuda, né? Então a maioria do material que eu encontrei, material escrito, foram roteiros do caminho, né? A tal dia em tal lugar, tal dia em tal lugar, tantos quilômetros, enfim, mas não tinha nada de visual. O que eu encontrei de visual foi no YouTube. Então eu pensei, não, o meu livro vai ter fotos para a galera saber o que se vê nesse caminho, né? Por que ele empolga tanto, enfim, não vai ser só escrita, vai ter a fotografia também. Então ele é um compilado, né? E é justamente assim, esse nome, né, vem disso, assim, né? Vamos caminhar junto, que a gente vai se falando no caminho, vou te contando, né? O que eu vi, o que eu senti. E o convite é esse, assim, né? Bom caminho, né? Vamos junto que eu vou te contando no caminho. Então esse seria, então, o meu segundo livro, né? E espero que vocês gostem. Gratidão.